Oi, gente, tudo bem? Estamos aqui no programa Faturando com Desenhos Simples. Esse é um quadro novo que eu tô começando aqui e a ideia do programa é justamente compartilhar com vocês a minha experiência para te apoiar a fazer uma renda extra de 2 a 5 mil reais por mês. Então, eu sou Luísa Dibble, da Céu Azul Facilitação. E hoje, nesse primeiro episódio, peraí, antes de eu começar a falar sobre esse primeiro episódio, eu fiz uma apresentação. Por quê? Porque sou uma pessoa que é nova aqui, né, na geração de conteúdo, então eu resolvi que eu ia fazer uma apresentaçãozinha para me ajudar a me guiar com todas as informações. Tem coisas que eu quero mostrar na tela, então vamos testar este formato e quero muito ouvir de vocês o que vocês acham desse formato, se funciona, como que apoia vocês, porque a ideia aqui é produzir um conteúdo de qualidade para vocês sobre como ter uma renda extra para pessoas que gostariam de desenhar e ganhar dinheiro com isso. Então, bom, aí pensando sobre várias dessas questões, né, que eu também passei e que eu tenho contato com várias pessoas que gostam de desenhar, mas passam por isso e têm dificuldade nessa questão de como conseguir renda extra a partir dos desenhos simples, eu vi que tem muita gente que acaba passando por uma situação, vamos passar para o próximo slide, que atrapalha bastante o desenvolvimento, sabe? Que é um sentimento de insegurança com o seu próprio trabalho. Então, especificamente, né, com os desenhos simples, ou a maneira que a pessoa desenha. Então, isso acaba dando uma travada nela, assim, sabe? Ela fica, é isso, né? É esse sentimento de insegurança. E aí até queria saber, né, se você aí que tá me ouvindo tem esse sentimento de insegurança também com seus próprios trabalhos e se isso tá aí te impedindo também de conseguir uma renda extra, né, de ganhar dinheiro com isso, né. Enfim, então me contem o que vocês acham. Então, o que é esse sentimento de insegurança com o próprio trabalho, tá? É quando a gente faz o nosso trabalho e a gente não se sente satisfeitos, né? Então tem ali uma insatisfação que acaba acontecendo com o que a gente está produzindo. A gente também passa por um outro sentimento bem chato, que é a vergonha. Então a gente faz o nosso trabalho e fica morrendo de vergonha do que a gente fez, dos nossos desenhos simples. E isso faz com que a gente não queira mostrar para os outros, né? Então a gente acaba escondendo o nosso trabalho. Tem muita gente que faz isso. Eu já fiz bastante isso também, porque, enfim, a gente fica com vergonha, né? E essa questão da insatisfação, da vergonha, de estar escondendo, né, o nosso trabalho, faz com que também a gente fique com medo do que os outros vão pensar. Então, isso também trava muito a gente, né? A gente fica assim, mas o que as pessoas vão pensar? Que agora eu tô desenhando, que agora eu tô querendo ganhar dinheiro com desenho. Os meus desenhos não são muito bons, eles não são bonitos o suficiente, eles são estranhos, é uma coisa que eu faço só pra mim, eu não quero ganhar dinheiro com isso. Não é possível que seja... não pode ser possível, né, que eu vou conseguir ganhar dinheiro com esses meus desenhos, que são desenhos muito simples, enfim, não tem... Será que isso... Como assim, né? Rola toda essa insegurança mesmo, né? E essa questão do medo do que os outros vão pensar também tem a ver com o medo de ser julgado, né? Do julgamento. Então, muitas dessas coisas acabam passando, assim, pela nossa cabeça, no primeiro momento, assim, quando a pessoa começa a se dar conta que talvez exista a possibilidade que começa a ver que tem gente fazendo isso, né? Foi assim que eu comecei, né? Eu olhei, assim, pro lado entre aspas, né? E vi que tinham pessoas ganhando dinheiro com desenhos simples e eram desenhos que eu
conseguiria fazer. Talvez não eram tão bons, mas eu fiquei meio nessa, assim, curiosa, né? Sem entender o que era aquilo e tudo mais. Então, essas coisas acabam passando, assim, e esse é o início do processo. Então, se você tá se sentindo assim, se você tá se sentindo inseguro com o teu trabalho, com os teus desenhos, achando que não é bom o suficiente pra vender isso, precisamos conversar. Fique aqui, precisamos conversar. Aí eu trouxe uma frase que eu acho muito boa, de um artista muito famoso. Vamos ver quem adivinha de quem é essa frase. Mas ela tem aqui um parênteses que é um contexto, né? Que ao analisar ali uma exposição de desenho de criança, esse artista famoso falou: quando eu tinha essa idade, eu sabia desenhar como Rafael. Rafael é a criança, tá, gente? Pra quem entender. Mas precisei de uma vida inteira para aprender a desenhar como as crianças. Então, o que ele tá falando aqui? Ele tá falando que no início da vida dele, né, que é o que acontece com todos nós, a gente aprende a desenhar. Aprender a desenhar faz parte do nosso processo de construção neurológica, motora, até emotivo. E aí depois a gente perde isso. E aí o que esse artista muito famoso falou foi justamente que ele passou a vida inteira tendo que aprender a conseguir desenhar igual, aprender a desenhar como as crianças, né? E o que isso quer dizer, né, aqui? O que a gente tá querendo, o que eu quero trazer aqui pra vocês é que quando a gente tá com medo, quando a gente tá com vergonha, quando a gente tá com insegurança, quando a gente não quer ser julgado, isso tudo quer dizer que a gente, quando a gente é criança, a gente não se preocupa com isso, entendeu? Então, isso não atrapalha o nosso desenvolvimento. Porque a gente não sente, quer dizer, claro que todo mundo, a gente vai sentindo, né, várias coisas, várias sensações, várias emoções, e vergonha é uma delas, quem viu divertidamente sabe. Então, sim, faz parte, mas no início do processo, né, a gente não tem essa sensação, esse sentimento, essa emoção com relação aos nossos desenhos, com relação a gente querer ganhar dinheiro com os nossos desenhos. Tudo bem que uma criança não vai querer, mas assim, tu entende que não é um empecilho pra gente começar a realmente se desenvolver nessa área. Tá? Então, é isso que ele quer dizer quando ele demorou a vida inteira para aprender a desenhar como criança. E essa pessoa é nada mais, nada menos do que Picasso, um grande artista plástico, visual, né? Que fez muitos trabalhos e que teve muito reconhecimento. E, enfim, quando eu vi essa frase dele, dessa conexão do desenho com a criança, geraram vários insights aqui, né? Várias reflexões a respeito disso. Tem outras duas frases dele que eu selecionei aqui, que são muito boas também para esse contexto, que é: toda criança é um artista, o problema é como manter-se artista depois de crescido. Então, para mim, a raiz de toda essa questão do se sentir inseguro para poder ganhar dinheiro com desenho simples tem a ver com isso. Tem a ver com essa coisa de tu manter o artista que existe dentro de ti, né? A artista que existe dentro de ti. Eu falo várias vezes que a facilitação visual, que os desenhos simples, eles não são arte, eles estão a serviço do conteúdo, é a forma a serviço do conteúdo. Mas, sim, a gente está trabalhando com algo que é visual, com a estética, com uma coisa que, enfim, que realmente bebe da arte. Então, a gente também, né, vai estar ali dando pinceladas em questões artísticas aqui. Mas, novamente, eu não acredito que a facilitação visual, os desenhos simples, sejam arte, só para deixar claro aqui também, tá? Por que eu não acredito que seja arte, tá? Porque a partir do momento que tu tem que entregar para um cliente, que tu tem que fazer uma venda, que existe essa questão muito comercial, tu vai estar ali fazendo briefing, fazendo proposta, entregando isso para um cliente e quer que o cliente fique feliz com isso e quer que, enfim, entender qual é a demanda, qual é o problema que tu vai resolver com aquele desenho. Então, quando a gente tá falando de arte, a gente não tá falando de resolver problema, a gente não tá falando de... É uma expressão muito única do artista. Mas é claro que, como a gente tá falando de desenhos, de coisas visuais, conecta, beleza? Só pra deixar claro. Então, essa primeira frase é muito boa. E a segunda frase, que pelo que eu entendi não é dele, é desse Lázaro André, ele falou que o Picasso um dia disse que foi difícil desenhar como uma criança rabisca, porque o mais simples é sempre o mais difícil de enxergar.
Então, eu estou falando de desenho simples e é engraçado ver isso, né? Porque quando a criança ela rabisca, ela tá ali se expressando, ela tá ali contando uma história, ela tá desenhando algo para se comunicar. E os desenhos simples, a facilitação visual, são para isso, para comunicação, para informação, para conexão com outros seres humanos. Por isso que faz tanto sentido tu entender que os desenhos simples que tu faz são sim valiosos e que tu não precisa ficar com medo para começar a ter uma renda extra a partir disso, né? Porque isso já conecta com outros seres humanos e é uma coisa que é inata a todos nós, porque todos nós aprendemos a desenhar. Então, todos nós, de alguma maneira emocional, acabamos nos conectando com desenhos, tá? Até tem um artigo que eu quero mostrar especificamente para vocês, que é esse aqui do Update or Die, tem aqui o link se vocês quiserem, que fala sobre por que a gente para de desenhar quando faz 15 anos, tá? E eu achei muito interessante buscar essas informações porque me ajudaram a entender também o meu processo pessoal e poder também contar para vocês coisas que possivelmente aconteceram com vocês, né? Então aqui nessa parte que eu separei, ela explica, né, que a relação com os desenhos começa bem e depois atinge o máximo, então, de desprendimento e espontaneidade por volta dos 6 anos. Então, até os 6 anos, tu não tá ali com vergonha, com medo, se sentindo inseguro dos teus desenhos, não tem nada disso. E aí, não tem nada de julgamento, é pura expressão e diversão. Então, tão pura e transparente que se transforma em um rico material para os psicólogos. Mas, com o passar do tempo, começamos a olhar para a carreira ao lado da escola e a gente começa a fazer as comparações. Aí é o começo do fim. Então, o desenho deixa de fluir pela mão e dá uma passadinha pela cabeça. Lá pelos 15 anos chega o período de decisão, momento em que grande maioria das pessoas opta por recolher seus rabiscos para dentro da mão de novo para o resto da vida. Então, isso é o que acaba acontecendo. Então, é um processo, vou botar entre aspas aqui, natural, né, do ser humano, que a gente vai crescendo e se comparando e entendendo que o desenho é uma habilidade que talvez não seja pra gente, que tu não é bom o suficiente, tu começa a olhar pro lado, te comparar e acha que a outra pessoa desenha muito melhor que tu, então tu não vai desenhar. E isso aconteceu bastante comigo. Eu nunca fui, assim, uma pessoa incrível de desenho, nunca desenhei espetacularmente bem, assim, só curtia desenhar, me divertia. Eu acho que isso também é uma mensagem importante pra vocês, assim. É também se divertir nesse processo, é ter leveza, né, de trabalhar com o desenho, né, com a criatividade, porque é assim que as coisas fluem. E, enfim, então eu nunca fui uma pessoa super especial e incrível em relação a desenhos, nada demais. E comecei a parar de desenhar ali nessa etapa da adolescência. Mas aí, na verdade, o que acabou acontecendo foi que eu passei a utilizar os desenhos para me ajudar com problemas. O primeiro problema que eu tive, assim, grande, né? Grandes problemas que um adolescente tem, mas enfim, foi estudar, né? Era basicamente o que a gente faz quando a gente é adolescente, a gente estuda. Então, eu não conseguia estudar, não é que eu não conseguia estudar, eu tinha muita dificuldade de entender o conteúdo. Então, não chegava a ser, assim, tipo, bizarramente burra e ia muito, muito, muito mal nas provas, mas eu não era boa, entendeu? Eu tinha que me esforçar, era difícil. A professora falava, não entendia. E tinha muito pouco apelo visual também na minha época de estudante. Tem essa carinha, mas eu sou uma pessoa madura. Então, não tinha, era quadro, não tinha internet, nem nada assim. E aí eu tinha muita dificuldade. E aí eu comecei a desenhar, a fazer resumos visuais das aulas para poder aprender. E foi assim que eu comecei a ter mais intimidade com o desenho. Depois eu tive uma nova frustração, porque eu resolvi fazer a faculdade de design e eu olhava pro lado e também via só gente que desenhava muito melhor que eu. Eu falei, bom, não é pra mim essa parada do desenho, vou pra uma outra área, porque realmente vou me recolher a minha insignificância. Então, só para vocês entenderem, eu não sei se isso aconteceu com vocês, se vocês pensam assim, se vocês já tiveram esse processo, mas é uma coisa
comum que acaba acontecendo e que é até neurológica, que a gente para de desenhar pela vergonha que a gente sente na hora de mostrar o desenho pro outro, na hora que a gente sofreu uma crítica, de repente, de algum amigo, de algum parente, de alguém que a gente ama e que falou que o nosso desenho não era bom, não era tão legal assim, ou não deu tanta bola quanto a gente gostaria. Então essas coisas, elas ficam gravadas na nossa cabeça, esses traumas, assim, né, eles ficam ali no nosso cérebro e a gente, na hora de pensar em utilizar os desenhos para ganhar dinheiro e começar a trabalhar com isso, é óbvio que isso vai te impedir. Isso me impediu e eu imagino que, pelo que eu já converso com outras pessoas, isso impede muita gente. Então eu tô aqui para justamente falar sobre isso e como que a gente vai superar juntos. Vamos superar juntos essa questão. Então é isso, eu acho que vale, a primeira coisa é fazer esse resgate, né? De vocês. Como é a relação de vocês com os desenhos, né? Tem algum desenho aí na tua casa guardado, antigo, que tu possa ver, teu? Alguma coisa que tu fez e que te chamou a atenção? Enfim, eu trouxe aqui uma foto minha com um exemplar incrível de um desenho, uma pintura, né? Do Piu Piu, que eu estava fazendo na época, nesse período que era o auge aí de até os 6 anos de idade, quando a gente não tinha vergonha de absolutamente nada na hora de coisas que a gente desenhava. Então pode ver que eu tô até com uma cara de por que você está interrompendo meu processo criativo para tirar uma foto, estou aqui pintando. E enfim, então eu acho que vale a reflexão pessoal de como que esse processo da insegurança, do medo de achar que vai ser julgado, de não achar que é bom o suficiente para começar a vender teus desenhos, como que ele acontece contigo, né? E resgatar essa história pessoal para poder ressignificar ela, tá? Então, isso foi o que eu também fiz e recomendo que vocês também façam. Então, ok, mas como superar a insegurança, né, com os seus desenhos para ganhar dinheiro com isso? Que é isso que eu quero falar, né? Que é isso que conecta com a minha história, que é isso que eu acredito que é possível de ser feito, ganhar renda extra, ganhar dinheiro com os desenhos, com desenhos que sejam simples. Então, como que isso pode acontecer, né? E aí, voltando ainda um pouco sobre a minha história, bom, eu, enfim, fiz isso durante o colégio, de usar os desenhos para me ajudar a estudar. Daí eu resolvi fazer a faculdade de design, fiquei super frustrada porque não achava que desenhava tão bem, então falei, bom, vou desistir disso. E aí quando eu saí da faculdade de design, eu nem fui trabalhar na área de criação, tá, gente? Eu realmente não achava que eu era boa, não era criativa, não era boa o suficiente para trabalhar com essa parte muito visual. Eu sempre gostei, me atraiu, mas eu não achava que eu era boa o suficiente para produzir algo visual que fosse decente a ponto de, né, vender. E, enfim, no caso, ser contratada, né? E aí eu comecei a trabalhar como atendimento numa agência, num estúdio de design. A gente trabalhava com grandes clientes aí, Coca-Cola, Metrô, Rio, Ipiranga, vários outros. E aí eu comecei a trabalhar como atendimento. Então tinha a galera da criação e eu atendia o cliente. Então eu entendia qual era a demanda do cliente, fazia propostas comerciais, mostrava pro cliente, fechava e fazia toda a gestão do projeto também, prazo, cronograma, entrega, se o escopo estava dentro do planejado, essa parte toda. E eu trabalhar lá era legal, assim, eu gostava. Mas não era o que eu gostava de fazer pra vida, né? Então, depois de um certo tempo, comecei a ficar muito frustrada. Mas o que eu quero falar sobre isso especificamente é que esse estúdio de design, essa agência que eu trabalhava, era composta por 3 sócios, sendo que um era fotógrafo e outros 2 eram ilustradores. Um era realmente, assim, muito bom de ilustração. E até vou trazer aqui, deixei até o Behance dele aberto para mostrar para vocês como ele era realmente muito bom. Então tem vários trabalhos aqui que ele fazia. E é engraçado, porque o que acabou acontecendo foi que quando eu comecei a trabalhar nesse estúdio, né, e aí tinha essas pessoas que eram muito boas visualmente, principalmente, né, o Diogo Russo, que é esse ilustrador que eu tô mostrando aqui para vocês, eu, óbvio, olhava para os trabalhos dele e pensava, nossa, o Diogo é muito
muito bom. Olha só os trabalhos dele. E ele tava sempre desenhando, e ele tava sempre ali fazendo vários tipos de desenhos diferentes, muito criativos, e cores e não sei o quê. E eu comprei várias gravuras, né? Várias ilustrações dele pra nossa casa aqui. Ele tava sempre fazendo exposição, não sei o quê, nananã. Pensava, gente, mas os meus desenhos, porra, não tem como comparar, né? Ele é muito melhor. Então, impossível. Realmente, não tem como eu trabalhar com nada que seja visual, né? Que seja nesse sentido de desenho e tudo mais. Porque eu olho pro lado e tem pessoas muito melhores do que eu. Então, isso só reforçou mais a minha crença de que eu não era boa o suficiente para trabalhar com isso. E aí, tempo vai, tempo vem. O que acabou acontecendo foi que eu comecei a trabalhar num coworking e aí conheci umas outras pessoas de outros estúdios de design que faziam facilitação visual, que são esses desenhos simples a partir de uma palestra, a partir de um texto. Então, eles iam em eventos, ouviam o que as pessoas estavam falando, faziam painéis visuais para mostrar o que estava sendo dito. E aí eu comecei a olhar isso e pensar, eu acho que eu consigo fazer isso. Os desenhos que eles fazem não são tão elaborados, eu amo desenhar, eu tava ali meio que sempre também desenhando e utilizando o pensamento visual no meu próprio dia a dia, no trabalho da agência, porque eu sempre gostei de desenhar, de usar post-it, de tudo super colorido, porque a maneira que eu penso é assim, né? A maneira que eu organizo as coisas é assim. Então, eu fazia isso, mostrava para os clientes, mostrava para a equipe e tudo mais. Então, eu tava, de alguma maneira, sempre utilizando ali também os desenhos no meu dia a dia, mas para apoiar essa questão de resolver um problema a respeito disso, e não para vender isso, nem nada assim. E aí, quando eu conheci essa galera, eu conheci a facilitação visual, me apaixonei, falei, não, eu vou trabalhar com isso, não sei o quê, enfim. Aí tem pano pra manga pra um outro episódio inteiro. Mas aí, basicamente, eu pedi demissão e comecei a trabalhar com a facilitação visual. E aí tem uma foto aqui que representa exatamente isso que eu estou falando, de como eu me sentia insegura com o meu trabalho e com tudo que eu fazia na época, assim, porque eu tava começando, então também é um pouco normal. E essa é uma foto que eu tô assim, igual um cocô, toda espremida, assim, morrendo meio de vergonha e tal. E ajudando um pessoal que eram umas pessoas que eu tinha conhecido nessa casa colaborativa, nesse coworking, para pensar projetos colaborativos e tudo mais. E aí a gente foi num parque aqui no Rio e eu tava anotando tudo, fazendo a facilitação visual, fazendo os desenhos de tudo que eles estavam falando para ajudar a guardar essas informações. E tava ali morrendo de vergonha, fazendo assim com o material que eu tinha em casa e tal. E, enfim, mas tava me colocando ali à prova para tentar também me desenvolver. Vou até mostrar para vocês, eu tenho esse trabalho também no Behance. E aqui tenho alguns desenhos, né, as coisas que eu fiz na época, do que eles estavam falando a respeito do projeto. Eu fazia parte do projeto também, que era esse espaço físico, então, que a gente chama de casa colaborativa, porque não tem a característica de um coworking, é um espaço compartilhado, em que a gestão é feita de maneira horizontal. Enfim, também pano pra manga para um outro episódio só sobre isso. Mas aqui é o que estava acontecendo. Então, eu estava ajudando as pessoas, ouvindo o que eles estavam falando, essa cocriação que estava acontecendo, para registrar de maneira visual isso tudo. Então, e eu estava realmente morrendo de vergonha, mas, mesmo assim, mesmo morrendo de vergonha, eu tive coragem de vencer esse medo para conseguir ajudar as pessoas que estavam precisando da minha ajuda, porque elas precisavam realmente registrar de uma maneira visual tudo que estava sendo dito, e é super poderoso essa questão de fazer os desenhos de eventos, né, de cocriação de reuniões, porque isso tem uma memória afetiva e emocional muito grande e as pessoas guardam isso. Tanto que depois, isso aconteceu em 2015 e em 2018, depois disso a gente fez vários projetos relacionados a isso. Em 2018 a gente conseguiu materializar exatamente o que a gente tinha desenhado em 2015. Então, assim, ó, o poder de materialização dos desenhos é muito, muito poderoso, é muito incrível, e eu amo trabalhar com isso. Então, se você também quer passar por essas experiências, sugiro que você entenda mais sobre esse mundo e comece a trabalhar com isso também e ganhar dinheiro com isso, porque é muita realização pessoal.
Bom, e aí eu gosto de falar aqui de 3 regras, tá? Do desenho simples que acabam acontecendo quando tu começa a trabalhar com isso, tá? Basicamente, são coisas que acontecem ao longo do tempo, né? E com muito treino. Então, o que acontece? Quanto antes tu começa, melhor. Ou seja, hoje seria um bom dia. Porque quanto mais tu faz, melhor tu fica. Opa. Melhor fica. E a terceira regra é: não tem como ficar pior. Então, essas 3 regras, elas acontecem com qualquer ser humano que começa a desenhar. Então, é isso. Quanto antes tu começa, melhor. Hoje é um ótimo dia para começar. Está aí sem fazer nada, está me ouvindo, por que não você está desenhando? Por que não treinar? Por que não começar a oferecer isso para clientes? Por que não postar isso no seu Instagram e divulgar que você trabalha com desenho simples e que você pode aceitar propostas para pessoas a respeito de desenho simples, para fazer facilitação visual, para fazer resumos visuais e tudo mais, não é? O quê? Por que não? E quanto mais tu faz, melhor tu fica. E aí, justamente, que é a terceira regra, não tem como tu ficar pior. Porque quanto mais tu faz, melhor tu fica e antes começa, melhor. Então, assim, mais rápido tu vai chegar lá se tu começar agora. Então, comece, por favor, comece. E aí, antes também de vocês começarem, enfim, ou de vocês ficarem ainda travados com esse processo todo, eu queria falar sobre esses erros que vocês não devem cometer nesse processo de trabalhar com a facilitação visual, com desenhos simples, que é o primeiro. Peraí que eu anotei aqui, eu desenhei e... Peraí... Sim, é a questão de deixar o medo te parar. Tivemos problemas técnicos, mas voltamos. Então, o que eu quero fazer aqui para vocês, então, para deixar bem claro o que acontece quando tu começa a ficar inseguro e acha que teus desenhos, teu trabalho não é bom o suficiente para vender, tá? Então, quais são os erros que você não pode cometer nesse processo? É realmente ficar com medo, tá? Você deve sim seguir com medo mesmo. Vai dar medo, é normal, acontece com todo mundo. A gente acabou de ver por um estudo de que isso que tu tá sentindo é normal, são traumas que a gente tem durante a nossa infância, durante a nossa adolescência e precisamos superar para seguir adiante. Então, assim, não tenha medo, quer dizer, tenha medo, mas continue mesmo com medo, ok? A segunda questão que eu quero falar aqui é o que eu chamo de congelar, que é tu ficar com tanto medo, tu fica se sentindo tão insegura que tu paralisa, tu não faz nada. Tu fica assim, não, mas isso não pode ser. E aí começa a vir um monte de pensamento, um monte de coisa acontece e tu não faz nada. Tu realmente fica estagnada numa situação que não vai te levar pra frente, não vai acontecer nada. Então isso também é um erro muito grande que pode acontecer e que você não deveria cometer, que eu já cometi. E aí não é bacana e eu vou explicar por que não. A outra coisa é justamente o não mostrar. Não mostrar. Mostrar seu trabalho. O que é o não mostrar o seu trabalho? Justamente por tu ter medo, tu ficar paralisada e não fazer nada a respeito disso, o que pode acontecer é que tu vai achar que o teu trabalho não é bom e aí tu não vai mostrar ele pra ninguém. Tu vai fazer, vai esconder, vai guardar. Na verdade, o melhor dos mundos ainda é se tu guardar, porque pelo menos isso é bom. Mas é não mostrar. Eu até fiz. Caso vocês não tenham identificado esse desenho simples, ele é uma folhinha amassada, tá? Então é isso, é tu fazer e amassar o teu papel e falar: não, isso não é bom o suficiente, eu não vou mostrar isso nada pra ninguém. Mostra, divulga em rede social, mostra nos seus stories, mostra no teu LinkedIn, mostra para as outras pessoas. Tu só vai ganhar com isso. Acredite, você vai ganhar com isso. As pessoas
vão se conectar com os teus desenhos e vão começar a pedir trabalho para ti a partir do que tu posta, do que tu publica e do que tu mostra do teu trabalho. Então, faça isso. E aí, porque outro erro que acaba acontecendo é você perder tempo. Porque tu fica... É um ciclo louco, né? Tu começa a... Como eu falei antes... Começa agora, começa a fazer isso tudo agora, não perde mais tempo, sabe? Tem muita oportunidade de mercado, tem muitas possibilidades de serviços, de entregas, você pode fazer isso de várias formas, pode fazer como renda extra, pode fazer como trabalho principal, pode começar de um jeito e depois migrar para outro, pode fazer no final de semana, pode fazer durante a semana e em pouco tempo durante a semana. Então, assim, não perde tempo, tem muitas chances, muita possibilidade. Esse mercado da facilitação visual dos desenhos simples, ele cresce a cada dia tem mais gente fazendo conteúdo, cada dia tem mais gente fazendo evento online, presencial, à distância. Então, as pessoas, elas precisam de ajuda para entender o conteúdo, para entender sobre o que está sendo falado, qual é aquela informação, qual é aquele novo processo, sobre processos de criação, sobre processos de inovação. Então, assim, eu vou falar sobre várias dessas outras coisas em outros episódios, mas o que eu tô falando aqui é, você está perdendo tempo. Então, não perca tempo achando que você não é bom o suficiente para vender os seus desenhos simples. Sim, você é, e é assim que se começa. Porque tu não vai ficar esperando a morte da bezerra para começar a trabalhar, ok? E então, o que acaba acontecendo, além de perder tempo, é que você perde dinheiro. E perder dinheiro não é nem um pouco legal. Mas como assim perder dinheiro, Luísa? Eu não sou boa o suficiente para poder trabalhar com isso, as pessoas não vão me pagar, eu não vou conseguir fazer renda extra, eu não vou conseguir ganhar dinheiro com os meus desenhos, com o meu traço, eu não sou bom, não sou boa. Ai, meu Deus. Vocês viram os trabalhos que eu fiz? Vale a pena também, eu mostrei ali um dos trabalhos, esse que eu tava sentada no parque igual um cocôzinho. Gente, depois disso, várias outras pessoas me pediram para trabalhar. O tempo inteiro tinha gente pedindo para eu para proposta e trabalho e tudo mais. Então, vai ter sim gente que vai se interessar pelos teus desenhos simples. E como que tu vai saber disso? Quando tu começar a publicar eles. Porque é muito fácil, né? Tu chega e fala assim, eu não vou conseguir, ninguém vai me chamar. Sim, mas tu não conta pra ninguém que tu desenha, tu não publica um desenho nas tuas redes sociais, ninguém sabe o que tu faz, ninguém sabe que tu gosta de desenhar, tu esconde tudo e acha que do nada alguém vai bater na tua porta e vai dizer, eu acho que tu poderia desenhar uns negócios aqui pra mim, o que tu acha? Eu vou te pagar R$1.000. Isso não vai acontecer, gente. Então, assim, tu tá perdendo tempo, tá perdendo dinheiro. Porque tu tá... Qual o problema de tu mostrar e o que tu tá fazendo e os teus desenhos e mostrar isso pros outros e de repente ter a possibilidade das pessoas começarem a querer te contratar e te solicitar proposta e achar muito legal a ponto de alguém querer realmente te pagar dinheiro e tu começar a ganhar uma renda extra, começar a ganhar dinheiro com isso. Então, assim, sabe? Você está perdendo. E aí, por fim, você está deixando de ser feliz. Então, aqui o que eu tô querendo dizer é que, além disso tudo, como a gente estava falando, né, trabalhar com desenho e ganhar dinheiro é uma coisa que vai te deixar feliz, que vai te deixar realizada, né? Então, faça isso, não postergue. Nossa, eu consegui conjugar bem esse verbo. Não postergue este momento da sua vida. Comece hoje, como eu já mostrei aqui no gráfico, as 3 regras do desenho simples. Quanto antes tu começa, melhor. Mais rápido tu chega lá. Mais tu faz, melhor tu fica. Não tem como tu ficar pior. Então, a partir do momento que tu conhece essas 3 regras, não cometa todos esses erros. Não fique com medo, porque você vai estar fazendo as coisas o quanto antes, começar a treinar e tudo mais, e aí melhor tu vai ficar e não tem como ficar pior, então tu só vai melhorar. Então não tem por que tu ficar com medo. 2, não tem por que tu congelar. Congelar vai fazer com que tu perca tempo, com que tu não mostre os teus trabalhos, com que tu paralise, não faça mais nada a respeito disso. E aí com isso tu vai também perder dinheiro. Então, se tu não publica, se tu não mostra, se tu não conta pros outros o que tu tá fazendo, ninguém vai saber. E aí é o marketing de agente secreto. As pessoas não vão do nada querer te contratar. E no final das contas, a gente também tá aqui, né, nessa vida para ser feliz. E como que a gente é feliz? A gente trabalhando com uma coisa que a gente gosta, a gente sendo bem remunerado, a gente vai ser feliz. Então, não deixe a sua felicidade para amanhã, como
comece hoje mesmo a desenhar e ganhar dinheiro com isso. Bom, tem ainda dois erros, né, duas situações, na verdade, que acontecem, que são bem importantes de eu frisar aqui, para que vocês possam superar elas também e não deixar com que isso te impeça, né, novamente de ganhar dinheiro com desenho simples e tudo mais, que é o pensamento catastrófico. O que é esse pensamento catastrófico, tá, gente? Quando a gente se sente inseguro, a gente tá com medo. Então, o nosso cérebro, ele funciona diferente quando a gente tá com medo. Porque ativa ali umas outras coisas na nossa mente, em que a gente tá naquele momento de reagir, de lutar, de fuga, de pensar em estratégias pra sair daquilo que a gente não tá gostando, que aquilo não tá fazendo bem pra gente. Então, a gente ativa uma parte do nosso cérebro que é muito primitiva e não tem nem consciência do que tá acontecendo na nossa cabeça. Então, quando a gente tá com medo, quando a gente tá se sentindo inseguro, é isso que acontece. Todos os pensamentos mais catastróficos da face da terra acontecem na tua cabeça. Tu fica maluca, achando que vai dar sempre tudo errado e todas as possibilidades que vão dar errado. Isso acontece bastante comigo. Pessoas que são ansiosas têm isso. Então, assim, se você também está com medo, existe grandes chances dos pensamentos catastróficos, que os pensamentos catastróficos acabem acontecendo com você. Então, você precisa estar pronta para isso. Pronta, a gente nunca vai estar, mas assim, você tendo consciência de que o teu cérebro funciona assim, de que quando tu tá com medo, de quando tu tá com vergonha, de quando tu tá fazendo uma coisa que tu não gosta, esses pensamentos começam a acontecer. E é assim, olha, uma loucura, né? Uma criatividade incrível que a gente tem pra pensar merda. Então, assim, todas as possibilidades de coisas terríveis que podem acontecer, tu acha que vai acontecer naquele trabalho, tu acha que vai acontecer com aquela situação. Então, assim, meu Deus, desde o cliente não vai aprovar o meu trabalho, ele vai dizer na minha cara que tá feio, ele vai dizer que tá tão ruim a ponto dele não querer me pagar, ele vai rir da minha cara, ele vai tirar sarro comigo, ele vai... Todos esses pensamentos eu já tive, tá, gente? Que mais? Ele não vai usar o trabalho que eu fiz, porque ele achou tão ruim que não vai usar, ele não vai publicar, ou então eu vou publicar no meu Instagram sobre desenhos e que eu tô fazendo isso e as pessoas vão rir de mim, vão tirar comigo, vão dizer que é coisa de criança, vão me questionar pra saber o que eu tô fazendo aqui da minha vida, que isso não é trabalho decente. Tudo isso, meu pai não vai querer mais falar comigo, as pessoas vão dizer que eu vou morrer de fome, vai ser uma perda de tempo, vai ser, assim, só um show de horrores. Então, esses pensamentos catastróficos, deixa ele um pouquinho de lado, porque isso vai fazer com que você não se desenvolva e não seja um ser humano feliz. Eu separei aqui um trabalho específico que eu fiz aqui pra Ipiranga, em que eu tava fazendo um trabalho de... Aqui, era um vídeo, né? E esse foi um dos primeiros vídeos que eu fiz de facilitação visual, né? Com desenhos simples, em que eu fiz o atendimento. Então, no início, em algumas coisas eu fazia atendimento, outras vezes outra pessoa fazia o atendimento pra mim, e aí me chamava, então eu só tinha que eu tinha que falar com o cliente final e tudo mais. Esse foi um dos primeiros trabalhos que eu falei com um cliente grande final que eu tava com medo, que era da Ipiranga. E aí começou a me dar muito pânico, porque eu falei, bom, já era, né? Eu vou... E era um trabalho difícil, porque eram ideias de inovação que eles estavam criando e eu tinha que criar várias coisas complexas, assim, sabe? Que eu achava complexas, tipo isso, desenhar a mão, desenhar o celular, aí desenhar o local, aí tinha umas outras coisas uns outros trabalhos que eu tinha que fazer... Cadê? Que eu tinha que desenhar um posto de gasolina, e era super difícil desenhar posto de gasolina. E aí eu comecei a ficar maluca nesse trabalho, achando que, enfim, que ia dar tudo errado e que não ia dar certo e que as pessoas iam odiar o meu trabalho e tudo mais, e que ia ser a pior coisa da minha vida e que o cliente não ia querer me pagar, que eu ia ter que correr na justiça. Olha, isso é o nível de pensamento que eu tive, tá?
que eu ia ter que correr na justiça, porque eles iam achar meu trabalho tão ruim que eles não iam querer me pagar, e daí eu ia ter trabalhado, perdido tempo, e ninguém ia ter ninguém ia me pagar, e aí iam falar mal de mim no mercado. Tudo isso são coisas que aconteceram, tá? Então, não faça isso. Então, pensamentos catastróficos, só de você saber que eles existem. O que eu fiz foi, no caso, eu tenho terapia também, né? Então, eu fui trabalhando isso na terapia, fui conversando com outros colegas de trabalho, pessoas que me conheciam, que já conheciam o meu trabalho. E aí eu contava dessa minha insegurança, contava. E não no sentido de, tipo, estou contando porque eu quero ganhar elogio. Não, era porque aquilo realmente estava me assustando, assim, sabe? Eu tava com medo daquela situação muito difícil. Especificamente esse projeto para esse cliente eram pessoas mais velhas do que eu, muito mais velhas do que eu, idade de pai lá, seus 60, 70 anos, assim, e eu participei de uma reunião que foi super tensa, então eu cheguei, daí eu tinha que mostrar os meus desenhos, desenhar um monte de coisa ali na hora, eu tava muito insegura, tipo assim, uma guria, assim, e aí, galera, tudo bem? Eu vim aqui desenhar pra vocês, aqui as ideias que vocês tiveram, e aí foi, assim, muito complicado de fazer esse atendimento com o cliente, eu fiquei morrendo de medo do cliente, das pessoas e tal, e tem isso, né, assim, às vezes acaba acontecendo do cliente ser, sei lá, tem uma cultura que tu fica com medo, entendeu, daquela empresa, ainda mais no mundo corporativo, a gente sabe que tem várias regras ali de comportamento e tudo mais, e desenho não é uma coisa que tá no dia a dia das empresas, vocês podem pensar, mas as empresas sim contratam desenhos para ajudar elas nos seus processos, nos seus planejamentos, nos seus processos de inovação, para justamente ter mais conteúdo, em treinamentos de RH, tem vários tipos de formas de contratação dentro das empresas grandes que parecem que não faz sentido, mas que faz sentido e que rola. Então vamos mostrar, e se vocês querem saber mais sobre isso também, escrevam para mim que eu vou trabalhar sobre essas oportunidades, mais a fundo essas oportunidades, possibilidades de mercado dentro das empresas corporativas, que é um mundo à parte, que tem sido bastante o que eu tenho feito nos últimos 7 anos trabalhando como profissional de facilitação visual. Bom, enfim, então eu queria trazer essa questão do pensamento catastrófico e um outro foco que eu quero dar aqui, que é importante de vocês identificarem se vocês estiverem fazendo esse padrão comportamental e evitar fazer, que é a comparação tóxica. Essa palavra tá na moda, né? Tóxica. Então, o que é a comparação tóxica, tá? Muitas vezes, que é o que eu trouxe ali no estudo, um dos motivos que a gente para de desenhar é porque a gente começa a olhar pro lado e ver que a outra pessoa é muito melhor do que a gente pensa, bom, não vou chegar nesse nível nunca, não sou boa o suficiente, vou parar. E aí isso acontece também entre os profissionais. E aí aqui eu até especificamente desenhei um celular com redes sociais, porque eu acho que tem os dois lados dessa moeda, tá? Eu não acho que vocês têm que parar de ver outros trabalhos de outras pessoas, ou a ponto de, tipo assim, não vou nem ver referência, não vou nem seguir fulano, porque eu acho que o ideal é superar esse sentimento. E como que a gente faz para superar esse sentimento? Tu pode e deve sim olhar o trabalho dos outros, admirar, elogiar, sabe? Dizer como tá bonito, se inspirar, ver as várias referências que existem no mundo, sabe? O mundo é muito abundante de várias pessoas que são muito boas em desenhos. E aí, o que tu faz? Tu olha para fora para depois olhar para dentro. E que é a melhor coisa que a gente pode fazer na nossa vida, né? Não só em desenhos, mas, né, o autoconhecimento como um todo. Então, quando tu começa a te comparar contigo mesma, o teu eu do passado, é só isso que importa. Tu não vai conseguir nunca te comparar com outras pessoas. As outras pessoas são diferentes de ti. Só existe uma pessoa igual a você neste mundo, que é você mesma, que sou eu. Então não adianta eu chegar e vocês olharem pro meu trabalho, mas a Luísa desenha assim, mas a Luísa fez isso, mas a Luísa é muito melhor não sei o quê, mas a Luísa conseguiu isso, mas a Luísa não. Eu sou diferente de vocês, a minha história de vida é diferente da de vocês, cada um tem uma história de vida, cada um tem uma crença, cada um tem um comportamento, cada um tem seus valores, cada um tem um jeito de desenhar. A mão humana é assim espetacular, a gente pode fazer muitas coisas com ela, muitas as possibilidades.
Então, novamente, resgatando as 3 regras do desenho simples. Quanto antes tu começa, melhor. Quanto mais tu faz, melhor tu fica. E não tem como piorar. Então, assim, não fica te comparando com outras pessoas. Compara só o teu trabalho contigo mesmo. E aí tu vai conseguir notar a tua evolução. E tu só vai conseguir notar a tua evolução se tu guardar os teus trabalhos. Então, também tem isso de publicar e tudo mais. Tu vê que eu não tiro nenhum trabalho meu do ar. Obviamente que eu olho os meus trabalhos antigos e penso, meu Deus, gente, como assim? Como é que me pagaram pra isso, gente? Como assim? Mas tudo bem, porque faz parte do meu processo. Eu tenho que ter orgulho da minha jornada. Então, sugiro, né? Quero inspirar vocês a que vocês também tenham o orgulho da jornada de vocês, do trajeto de vocês. O trajeto de vocês é único, é lindo, é maravilhoso. Vocês só vão melhorar nisso. Então, é normal. Qualquer pessoa que começa a fazer uma coisa começa a fazer essa coisa não tão bem quanto uma pessoa que já faz isso há 5 anos. E daqui a um ano eu vou olhar para meus trabalhos e vou pensar, nossa, mas eu não tava desenhando tão bem assim. Aí daqui a 5 anos, nossa, mas eu não tava desenhando também assim. Daqui a 10 anos, nossa, mas eu não tá. É óbvio, a gente só melhora. Então, assim, tu vai deixar de começar a trabalhar com desenho simples, a vender os teus desenhos simples, porque tu não tá bom o suficiente para isso? Não faz sentido algum. Então, comece, pare de fazer essas comparações tóxicas, mas ao mesmo tempo, olha, claro, segue todo mundo, dá like em geral. A gente, né, é uma comunidade aí unida de ilustradores, de pessoas que desenham e tudo mais. Então, o mundo é muito abundante, tem muitas possibilidades, e entenda a sua trajetória para que você possa seguir da melhor maneira possível dentro do teu caminho, né? Olhando pra ti mesmo e tudo mais. Eu quero pegar os meus cadernos antigos até pra mostrar pra vocês. Espera aí. Voltei. Eu deveria ter deixado tudo pronto? Deveria ter deixado tudo pronto, mas eu esqueci. Mas enfim, tenham pequenos. E aí isso tem a ver, tá? Com uma coisa que eu quero justamente falar pra vocês, que são esses 2 exercícios, tá? Que vocês devem fazer para conseguir superar a insegurança de achar que não é tão bom o suficiente a ponto de vender os seus desenhos simples e ganhar dinheiro com isso. Então, o que vocês vão fazer? 2 exercícios. O primeiro é o que eu chamo de desenhe todo o santo dia, tá? Difícil aí. Desenhe todo o santo dia. Então, o que é isso? É pegar um caderno mini caderno, não precisa ser uma coisa grande, você não precisa ficar ansiosa com isso, pode ser uma coisa pequenininha. Este aqui é um caderno do tamanho A6. Então, ele é menor, pega uma folha A4, divide ao meio de novo e são A6, tá? Então, você pode fazer desenhos aleatórios, você não precisa fazer desenhos que sejam bonitos, não precisa fazer desenhos que tenham um significado incrível, nada assim, você pode ir fazendo texturas, patronagens, qualquer coisa, sabe? Para que vocês vão ali treinando o teu traço, entendendo o que vocês gostam de desenhar, quais são os personagens, qual é o tipo de desenho. Não precisa ser nada, assim, sério, sabe? Pode ser a coisa mais bobinha do mundo. Como vocês podem ver, eu sou uma cat lady, uma pessoa que ama gatos. Então, gatos foram uma inspiração para mim. E outra coisa que eu gosto de fazer também, de desenhos, então esse é um caderninho que é o que eu chamo de desenho todo santo dia, que é um caderninho para tu ter onde é que tu trabalha, tu deixa ele aqui e aí deu 5 minutos, tu quer fazer um intervalo, tu desenha um bagulhinho. E não é pra tu pensar, tá? É pra tu desenhar qualquer porcaria. Porque a ideia é que tu vá ali fluindo, né? E vá desenhando o teu traço ali e tudo mais. Mas é todos os dias, pelo menos, um desenho desse tamanho aqui. Não sei se tu não souber fazer isso, aí vai ficar difícil realmente te ajudar. Preciso que tu te ajude pra eu poder te ajudar. Então, desenhe pequenininhos, coisinhas aleatórias, não precisa ter nada de briefing, nada de nada, só desenha e treina, tá? E aí tem um outro tipo de caderno que eu gosto de fazer, que são esses aqui, que eu sempre gostei muito de frases e tal, então toda vez que eu vou ler um livro, eu pego algumas frases, eu tenho frases de música que eu gosto, de poesias e tudo mais, e aí eu gosto de escrever e às vezes fazer um desenho que represente, assim, esses conceitos e tal, e aí isso me ajuda enfim, a elaborar os meus sentimentos e tudo mais. Isso aqui eu tô mostrando esse porque ele é antigo, então, tem essa... Aí eu aproveito pra fazer uns letterings também, porque eu gosto de fazer lettering, então se você gosta também ajuda.
Mas assim, é bem despretensioso, assim, a ideia e poder te ajudar aí a, enfim, se expressar. A outra coisa que eu faço também de coisas com caderno e tudo mais é... Ah, peraí, não é esse. Deixa eu ver se... Também não é esse. Todos os cadernos que eu tenho eu vou desenhando também, né? Mas eu queria mostrar um especificamente. Esse. Bom, aqui tem um outro também de livros que eu fui fazendo. Então, aqui também parágrafos inteiros em que eu vou colocando e desenhando coisas, assim. Então, são desenhos bem simples mesmo, pra me ajudar a superar coisas da minha vida. Não vou ficar mostrando tantos os detalhes, mas é meio isso. Então, esse aqui eu já faço no momento, assim, não faço todo dia, que é diferente do que eu tô falando pra vocês, né? O que eu tô falando pra vocês é pra vocês desenharem de maneira bem simples todo dia num caderninho pequenininho, tá? E aí isso aqui é só uma outra possibilidade, caso vocês queiram, que contando aqui pra vocês o que eu faço, que é isso de pegar as coisas de livros e frases que eu gosto e transformar também em desenhos pra... E aí isso eu faço em momentos mais de reflexão, nem faço toda semana, faço, sei lá, uma vez por mês, uma coisa assim. E aí a outra coisa é que quando eu tenho um curso, eu também faço desenhos pra me ajudar a guardar o conteúdo, né? Então isso também é uma outra maneira de vocês conseguirem ir treinando aí os desenhos de vocês. E aí, isso aqui é bom de fazer quando o curso é online, porque tu pode ir pausando, então às vezes pode ser que tu não desenhe tão rápido assim e tudo mais, e aí tendo ele online é mais fácil, é de ir pausando e aí tu vai, tipo, desenhando, como é que eu posso desenhar isso aqui, não sei o que, então é bacana. E aí, o outro exercício que eu quero passar pra vocês, para que vocês possam superar essa questão de se sentir inseguros na hora de vender os trabalhos de vocês de desenho, é fazer a autoapreciação. Então, tem uma metodologia, assim, que se chama investigação apreciativa. Eu já fiz curso disso e já fiz também facilitação visual para essa área. E já fiz alguns trabalhos com a Heloísa, que trabalha bastante com investigação apreciativa. Mas, basicamente, é uma técnica de tu entender, de tu ter um olhar mais focado no que tu é bom, no que as coisas que te fazem bem e no que te deixa feliz. Parece bem simples, mas é bem legal. O que eu às vezes faço também, né? Tu precisa treinar o teu olhar para ver as coisas positivas e boas em ti mesmo, especificamente no teu trabalho, nos teus desenhos. Então, quando tu vai pegar um desenho, o que tu pode fazer de autoapreciação é olhar o desenho e pensar desse desenho qual é a coisa que tu gostou dele, assim, sabe? Tu olha o desenho e pensa, eu gostei do tamanho do desenho, eu gostei desses olhinhos, eu gostei do jeito que eu desenhei a mão, eu gostei do jeito que eu desenhei a perna. E aí tu vai e sempre tenta treinar isso no teu olhar, tá? Porque até hoje isso acontece bastante comigo. A primeira coisa que eu faço quando eu acabo um painel de facilitação visual e algum desenho que eu faço é: meu Deus, o que são as coisas que estão erradas aqui que eu poderia ter feito diferente, poderia ter feito melhor. Mas é importante tu ter esse momento de feedback positivo. É claro que tu tá sempre em busca de melhorar, e que ótimo, porque tu olhar os teus erros faz com que tu tenha mais acertos no futuro, então tá tudo bem, não tá errado isso também. Mas é olhar também com esse olhar apreciativo, assim, sabe? O que eu fiz bem aqui, o que foi bacana, o que eu posso usar de bom, de algo que ficou bem resolvido visualmente para outros trabalhos, para outros desenhos, assim. Então, é olhar esses desenhos, assim, simples e pensar nisso. Eu gostei disso aqui, achei que ficou bacana isso. Gostei do jeito que eu pintei, gostei da caneta que eu usei, gostei do tamanho, gostei da proporção, gostei desse traço. Assim, uma coisa que tu tenha gostado, não é possível que tu tenha feito um desenho
pequenino e que não tenha gostado absolutamente nada dele. Então, treine o seu olhar para isso, tá? Enfim, então o episódio de hoje do Faturando com Desenho Simples está ao fim, chegou ao fim, e a conclusão que eu quero dar aqui para você é que é justamente isso, assim, quanto mais tu se sentir segura, né, seguro com o teu trabalho, com os teus desenhos, mais tu vai conseguir gerar renda extra com isso. Então, é importante sim tu olhar para essa situação se você se sente inseguro, se você tem medo, se você tem vergonha, para que tu possa superar isso e consiga ganhar dinheiro e fazer uma renda extra e tudo mais, porque se tu ficar nessa, vai ser complicado. Então, é isso, contei um monte de coisa aqui, quero saber o que vocês acharam desse primeiro episódio do Faturando com Desenhos Simples e digam também quais são as outras temáticas que vocês querem que eu trabalhe aqui, que eu fale, que eu conte. A ideia é compartilhar conhecimento, ser também uma coisa leve ali, né, que ainda tô entendendo o formato. Me digam se vocês acham que ficou bacana esse negócio de eu compartilhar a tela do iPad com os desenhos e tal, enfim. Vamos conversando. É isso, então eu sou Luísa Diebold, da Céu Azul Facilitação, e esse foi o episódio 1 do Faturando com Desenho Simples. Tchau!